pra me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje nós iremos refletir a leitura que está em Hebreus, capítulo 9, de 15 a 28. O sangue de Cristo, sinal da nova e eterna aliança. Vamos juntos à leitura. Por isso, ele é mediador do Novo Testamento. Pela sua morte, expiou os pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento, para que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Um testamento só entra em vigor depois da morte do testador. Permanece sem efeito enquanto ele vive. Por essa razão, nem mesmo o Primeiro Testamento foi inaugurado sem uma efusão de sangue. Moisés, ao concluir a proclamação de todos os mandamentos da lei, em presença de todo o povo reunido, tomou o sangue dos touros e dos cabritos imolados, bem como água, lã, escarlate e isopo, aspergiu com o sangue não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus contraiu convosco. E da mesma maneira aspergiu o tabernáculo e todos os objetos do culto. Aliás, conforme a lei, o sangue é utilizado para quase todas as purificações e sem efusão de sangue não há perdão. Se os meros símbolos das realidades celestes exigiam uma tal purificação, necessário se tornava que as realidades mesmo fossem purificadas por sacrifícios ainda superiores. Eis porque Cristo entrou não em santuário feito por mãos de homens, que fosse apenas figura do santuário verdadeiro, mas no próprio céu, para agora se apresentar intercessor nosso ante a face de Deus. E não entrou para se oferecer muitas vezes a si mesmo como pontífice que entrava todos os anos no santuário para oferecer sangue alheio. Do contrário, lhe seria necessário padecer muitas vezes desde o princípio do mundo, quando é certo que apareceu uma só vez ao final dos tempos para a destruição do pecado pelo sacrifício de si mesmo. Como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem juízo. Assim Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão, e aparecerá uma segunda vez, não porém em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que o esperam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou João Batista e tenho um convite muito especial a fazer a vocês. Dia 22 de outubro vai acontecer na sede da Renovação Carismática Católica em Patos de Minas o Retiro Palavra de Esperança. Para você participar é muito simples. Do dia 2 ao dia 20 será feitas as inscrições via Pix, Você faz o depósito do valor de R$30, manda o comprovante aqui, está aparecendo aqui embaixo todos os contatos, o Pix e o número para o qual você vai encaminhar o comprovante e fazer a sua inscrição. Será uma alegria receber cada um de vocês. Dia 22 de outubro, em Patos de Minas, valor da inscrição R$30 para ajudar nas despesas com a alimentação. Tenho certeza que será um retiro que vai transformar a sua vida. Espero cada um de vocês. Combinado? Forte abraço e até lá. Queridos irmãos e irmãs, que hoje seja um dia repleto da bênção e da graça de Deus. Ontem você elevou a Deus durante o dia o louvor e a gratidão, porque esse foi o pedido que eu fiz a cada um de vocês ao final da mensagem de ontem, Vamos louvar e vamos agradecer muito a Deus, e isso pode se tornar um hábito na minha vida e na sua, o louvor. Como é necessário render a Deus o louvor por tudo que Ele, por um amor imenso, fez por cada um de nós. Essa leitura de hoje traz alguns pontos muito interessantes, eu gostaria de meditá-los com você. E, claro, louvor, vamos louvar e bendizer a Deus, tá?
sem cessar, o dia todo. Tudo que eu fizer seja para o louvor e a honra e glória de Cristo. Nós vamos confirmar isso mais uma vez na leitura de hoje. Vamos lá, primeira parte, versículo 15. Por isso, ele é mediador do Novo Testamento. Ontem nós falávamos aí da eficácia definitiva, do amor, do sacrifício. O sacrifício de amor que Cristo revelou para a nossa salvação. Então, esse sacrifício de amor é um dos motivos pelo quais ele também é mediador do Novo Testamento. Ele inaugura um novo tempo. Versículo 15 diz que pela sua morte expiou os pecados cometidos no decorrer do primeiro testamento, para que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida. Então, a palavra está dizendo que pela morte de Cristo, os pecados que foram cometidos pelos eleitos, por aqueles que foram aí o povo de Deus, os profetas do Antigo Testamento, para que todos eles pudessem receber a herança eterna. Então, o primeiro passo, o derramamento do sangue precioso de Cristo, foi para a salvação de todos aqueles da antiga aliança, ou do Antigo Testamento, todos aqueles que nós vemos ali, que foram pessoas, homens, mulheres, que se dedicaram a fazer a vontade de Deus, a pregar a palavra, anunciar o reino da salvação. Então, o primeiro passo, a entrega total de Cristo, foi para a salvação desses homens e mulheres. E a partir da sua morte, ele inaugura o Novo Testamento, o novo tempo. Então, a partir daqui nós vamos perceber alguns detalhes dessa palavra que explica isso com mais clareza. Versículo 16, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Um testamento só entra em vigor depois da morte do testador. Permanece sem efeito enquanto ele vive. Nós sabemos disso, mesmo caso quando alguém vai distribuir a sua herança. O correto de tudo isso, a herança em si, ela só vai ser totalmente válida e distribuída no total a partir da morte da pessoa. Da mesma forma, quando alguém faz um testamento e deixa isso tudo registrado, bem guardado, esse testamento só vai ter valor após a morte dessa pessoa. Então aqui a palavra está dizendo exatamente isso. Porque onde há o testamento ou também aliança, é necessário que intervenha a morte do testador. Esses dois versículos estão dizendo exatamente isso. Versículo 18 fala: por essa razão, nem mesmo o primeiro testamento foi inaugurado sem uma efusão de sangue. Então vai falar aqui o que Moisés fez para que essa primeira aliança, esse primeiro testamento fosse selado. Aqui não foi o sangue de Moisés que foi derramado, mas o que ele fez? Olha o versículo 19. Moisés, ao concluir a proclamação de todos os mandamentos da lei em presença de todo o povo reunido, tomou o sangue dos touros e dos cabritos imolados, bem como água, lã, escarte e sopa, aspergiu com sangue, não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus contraiu convosco. Essa passagem está lá em Êxodo 24, versículo 8. Está vendo? Então, até a primeira aliança, o primeiro testamento, foi feita ali uma aspersão de sangue, ele lançou sangue sobre as pessoas, sobre o livro da lei e tudo, para que tudo isso ficasse como que confirmado. Aí o versículo 21 fala: da mesma maneira aspergiu o tabernáculo e todos os objetos do culto. Aliás, conforme a lei, o sangue é utilizado para quase todas as purificações e sem efusão de sangue não há perdão. Olha que frase interessante, irmãos. Sem efusão de sangue não há perdão. Aqui nós aprendemos outro segredo muito importante. O derramamento do sangue de Cristo foi para a nossa redenção, para perdoar os nossos pecados. Da mesma forma que no Antigo Testamento aspergia-se as pessoas para o perdão dos pecados, mas era com sangue de touros, com animais, soro de cordeiros,
que eram sacrificados, e esse sangue que ali era recolhido era para a purificação. E tem todo o significado, nós não vamos entrar em detalhes aqui, porque além de ser muito amplo essa fala sobre o sangue, no que diz respeito a ele no Antigo Testamento, o nosso foco aqui também é trazer apenas uma breve explanação da palavra, para que cada um possa entender um pouco do contexto daquilo que a palavra quer nos ensinar. Então, se o sangue de touros, de cordeiros tinha um valor tão importante, você já imaginou o sangue de Cristo? Amados, por isso que nós precisamos clamar. E hoje o que eu vou pedir a você é isso. Clame sobre sua vida, sobre sua família, as suas realidades, o derramamento do sangue de Cristo, para que Ele possa lavar todas as realidades que você tem vivido. As enfermidades, desemprego, que você possa clamar aí sobre a sua carteira de trabalho, você possa clamar hoje sobre a sua empresa. Venha, Senhor, derrama sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre aquilo que eu faço, aqueles que eu amo, aqueles que estão doentes, que estão nos vícios. Derrama uma gota preciosa do teu sangue, para que todos os pecados sejam perdoados, para que o Senhor possa nos conceder a graça de uma vida nova, de uma nova oportunidade a cada momento. Clame sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua missão, o derramamento do sangue de Cristo. O sangue de Cristo é o sinal da nova e eterna aliança. Esse sangue, claro, irmãos, nós estamos falando do sangue real, né, no sentido no sentido do sangue em si, mas é a oração que nós fazemos, é a oração que nós clamamos, que pela graça do Espírito Santo, que eu sempre digo aqui, é atualizada no meio de nós. Então hoje esse é o pedido que nós queremos fazer, Senhor, que pela graça do Teu Espírito Santo possamos ser banhados, ser lavados com o sangue derramado da cruz, derramado do vosso coração, derramado das vossas mãos. Que esse sangue venha lavar, purificar e fazer novas todas as coisas. Olha o que diz o versículo 23. Lembrando sempre, sem efusão de sangue não há perdão. Quando Cristo morre na cruz, o perdão é derramado sobre toda a humanidade. Versículo 23. Se os meros símbolos das realidades celestes exigiam uma tal purificação, necessário se tornava que as realidades mesmo fossem purificadas por sacrifícios ainda superiores. Eis porque Cristo entrou não em santuário feito por mãos de homens, que fosse apenas figura do santuário verdadeiro, mas no próprio céu, para agora se apresentar intercessor nosso à face de Deus. Então, olha, a palavra está dizendo assim: se os símbolos religiosos da época era necessário uma aspersão de sangue para a purificação, tanto dos símbolos como do povo, e isso é uma realidade daquilo que é celeste, daquilo que é do céu, que está no nosso meio. Se esses símbolos são purificados, né, já imaginou a necessidade para entrar no céu? Se os símbolos terrenos, naquela época, era necessário essa purificação, já imaginou para entrar de forma definitiva no céu? Olha o que diz o versículo 24, eu vou repetir. Eis porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos de homens, que fosse apenas figura do santuário verdadeiro, mas no próprio céu. E ele entrou nesse céu de forma definitiva pelo derramamento do seu sangue, o sangue que é o sinal da nova e eterna aliança. Ele entrou nesse céu de forma definitiva, não num templo feito por mãos humanas, mas pelo próprio Deus, pelo próprio Criador. Ele entrou nesse céu, ele triunfou, ele venceu sobre a morte. Para quê? Para agora se apresentar intercessor nosso ante a face de Deus. Eu já expliquei, segundo o que está na carta de Paulo a Timóteo, e aqui volta a palavra intercessor, que o intercessor, o nosso único intercessor ao Pai é Jesus Cristo. Então, qual que é a missão dos santos de Maria? A missão dos santos de Maria é levar até Cristo
todas as realidades que nós trazemos no coração. Interceder a Cristo. Agora, de Cristo ao Pai, Ele é a única ponte. Ele é o único intercessor. Ele é aquele que está entre nós e o próprio Deus. É isso que a palavra está dizendo. Versículo 25. E não entrou para se oferecer muitas vezes a si mesmo, como o pontífice que entrava todos os anos no santuário para oferecer sangue alheio. Do contrário, lhe seria necessário padecer muitas vezes desde o princípio do mundo, quando é certo que apareceu uma só vez ao final dos tempos para a destruição do pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ao final dos tempos, no sentido de ao final da primeira aliança, do primeiro testamento. Então, a partir da morte de Cristo, uma única vez, Ele confirmou todas essas graças, se tornando intercessor junto ao Pai em nosso favor. Enquanto pontífice, enquanto sumo sacerdote, como nós refletimos ontem, entrava no Santo dos Santos uma vez ao ano para oferecer ali os sacrifícios em prol dele e de todo o povo, Cristo entrou no céu em definitivo uma única vez. Por quê? Olha o que diz a frase aqui, né? Deixa eu encontrar o que eu queria dizer. Do contrário, seria necessário padecer muitas vezes desde o princípio do mundo, quando é certo que apareceu uma só vez ao final dos tempos, para a destruição do pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, o sacrifício de Cristo é único, definitivo. Entrou no céu, no santuário do céu, feito não por mãos humanas, mas pela sua entrega total, pelo próprio Deus. Ele pôde contemplar e hoje está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, é o nosso intercessor. Agora o versículo 27, parece que aqui abre uma aspas, né, abre um parêntese, que eu gostaria que você compreendesse de uma vez por todas. A palavra de Deus é muito direta, gente. Como está determinado que os homens morram uma só vez. Ouviu bem isso? Ouviu, irmão? Como está determinado que os homens morram uma só vez. Essa frase, ela traz um grande sentido, e aqui se tira totalmente aquela ideia no sentido de reencarnação. Porque a reencarnação, ela vai mostrar o quê? Que a pessoa morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce. Em outro ser, em outra pessoa, e vai se purificando, né? Tem toda uma ideia por trás disso. Também não é o foco da pregação, mas eu queria que você grifasse aqui na sua Bíblia. Porque na minha outra vida... Não. Como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Ou é céu ou é inferno. Ponto. Não tem essa volta. Eu volto, eu vou purificar. Não, a palavra está dizendo. Não fiquem bravos com o João, não. É a palavra. Aqui, ó, irmão. Versículo 27 de Hebreus, capítulo 9. Como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Assim, Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão, e aparecerá uma segunda vez, não porém em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que o esperam. A segunda vida de Cristo. Ponto. Então essa palavra, além dela trazer um grande sentido do poder, daquilo que Cristo fez por toda a humanidade, ela ainda traz revelações extraordinárias. Cristo é o único intercessor junto ao Pai. Ele não há necessidade do derramamento do sangue uma vez por ano, porque ele foi derramado de forma definitiva. Aquele que, através de um homem entra o pecado, através do homem Cristo entra a salvação de forma definitiva. Cristo adentra não em um santuário feito por mãos humanas, mas feito pelo próprio Deus, para a salvação de todas as almas, para a salvação de todos os escolhidos, de todos aqueles que disseram sim ao projeto de amor do nosso Deus.
E ainda a palavra traz esse grande ensinamento, como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Da mesma forma, Cristo morreu uma só vez e voltará em uma segunda vez, aí sim, para julgar os vivos e os mortos, para a salvação de todos aqueles que ainda o esperam, para a salvação de todos aqueles que ainda o esperam. Senhor nosso Deus, que o Teu Espírito Santo nos dê a clareza, o entendimento da Sua palavra, que nós possamos colocar em prática essa oração nesse dia de hoje, clamando sobre a nossa vida. Derrama o Teu sangue precioso para nos purificar, para nos santificar e para nos fortalecer diante das lutas da vida. Senhor nosso Deus, tira da nossa mente toda confusão religiosa, confusão espiritual, causada por debates, por mentiras, por fofocas, por enganações. Dai-nos a graça, Senhor, de um estudo cada vez mais profundo da palavra de Deus. Dai-nos a graça de nos apaixonar por essa palavra e que essa palavra venha nos orientar, direcionar e conduzir o nosso coração. Tudo isso te pedimos, Pai, em nome de Jesus, na unidade do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, bom dia a todos. Sede santos como Deus é santo. Pois só Tu tens, Senhor, palavras de esperança, Teu amor, Senhor, e Tua graça me alcança.